dia a todos. Bom dia. Uma hora tradicional banquinho aqui. Mais uma vez agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui, onde eu tenho amigos tão queridos. Essa casa que acolhe todos com muita fraternidade, com muito amor. A gente se sente sempre muito bem nesse ambiente. E com certeza é fruto da construção mental de cada um que aqui frequenta. Nós sabemos que os lugares físicos são matérias perecíveis, mas o que realmente faz com que o ambiente seja acolhedor é a vibração de quem ali está. É mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Separamos alguns assuntos que fazem parte do imaginário das pessoas e a gente, às vezes, usa modelos mentais de uma forma meio, às vezes, até abstrata, tentando entender algumas palavras que Jesus e Kardec proferiram para nós. A ideia de hoje é mostrar que isso é real, que isso é concreto, mas que essa transformação passa pela nossa própria ação. O que nós vamos conversar é diferentes categorias de mundos habitados. Esse item está dentro do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, na casa do Pai. E é um dos itens que forma esse capítulo do Evangelho. Eu sempre gosto de lembrar, porque me fez muito bem quando eu entendi a dinâmica do Evangelho, porque já até comentei outras vezes, geralmente a gente abre o Evangelho de forma aleatória para fazer o Evangelho no lar. Recomenda-se que todos façam o Evangelho no lar, por mais difícil que seja, criar a rotina, organizar o tempo, periodicamente, uma vez na semana. Nós sabemos que nem sempre é possível, mas é ideal que se faça. E aí, na maioria das vezes, a gente abre o Evangelho de forma aleatória. E às vezes ali a gente encontra uma citação bíblica, às vezes a gente encontra palavras do Kardec sem autoria, os textos que estão ali estão sem autoria, são do Kardec, às vezes a gente encontra uma citação de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Então, esse primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente para quem vem de outras religiões, é um pouco confuso, pelo menos para mim, foi confuso. Então, eu gosto sempre de relembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma cartilha moral. Então, ele foi organizado de forma didática para que nós possamos entender os conceitos principais da doutrina de Jesus sobre o aspecto moral. Transformação da criatura para um ser mais perfeito. A doutrina espírita entende que a transformação moral é a diferenciação. Moral é o discernimento entre o bem e o mal. Na verdade, é a regra de bem proceder, que distingue o bem do mal, obviamente, na ação que se faz. Então, toda vez que se procede para o bem comum, não apenas para o bem individual, está se agindo moralmente. Então, é o bem para todos. A transformação moral, obviamente, é quando nós domamos as nossas inclinações egoístas, orgulhosas, autoritárias, não fazemos aquilo que às vezes desejamos, porque sabemos que a consequência é nociva para aqueles que convivem conosco. Então, é um passo de cada vez, porque às vezes eu tenho que frear de forma muito intensa aquele desejo, aquele prazer que eu sei que é nocivo para mim e para os outros. Então, eu freio, seguro, não faço, porque o não fazer vai ser benéfico para todo o contexto. Então, esse é o ponto de partida da transformação moral. Até o ponto que não pensaremos, não falaremos e não agiremos de forma contrária à lei de Deus e, consequentemente, todos que convivem conosco estarão integrados de forma mais harmoniosa, fraterna, carinhosa, porque a nossa ação é sempre fraterna, carinhosa e amorosa. Então, essa é a transformação moral. E Jesus veio para nos mostrar o roteiro para que essa transformação se concretize em nossos corações. Mas, evidentemente, que a Bíblia traz uma descrição cronológica de Jesus na Terra. Então, tem pontos lá que, de certa forma, mostram um período histórico, um contexto cultural, que é importante para a gente entender a mensagem principal. Mas o que Kardec faz é recortar trechos que são importantes para a transformação moral, que, no momento em que estamos, é prioridade. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem a história completa de Jesus. Não é o objetivo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma cartilha que mostra Jesus em convívio com a comunidade, Jesus instruindo em forma de palestra, ou Jesus realizando uma ação que é um exemplo da máxima lei de Deus na Terra, que
como exemplo para nós, serve de modelo e referência para que nós nos ajustemos àquela conduta, que é completamente diferente da conduta que fazemos. Não é? Então, retomando, o Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas seções, digamos assim, em cada capítulo. Então, a hora que abrir aleatoriamente em casa, é interessante identificar onde caiu. Porque você pode ler um pouco mais, às vezes, ou pode ler um pouco menos, porque tem alguns tópicos que realmente são bem extensos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre tem o versículo, que é a base, né? Todo capítulo tem um versículo-chave. Depois tem os comentários de Kardec, então os textos que não tiverem autoria, é Kardec falando ali. Geralmente Kardec faz a interpretação do trecho bíblico. Então tem o trecho bíblico, que é uma passagem importante do ponto de vista moral. Kardec explica aquele trecho bíblico acrescentando os conceitos de imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade das existências, que vai dar um sentido mais de esperança para nós, e principalmente um sentido mais racional para alguns trechos, né, que sem esse acréscimo da imortalidade da alma fica muito difícil de entender e viver aquilo proposto por Jesus. Então a interpretação do Kardec é justamente para contextualizar isso, que Jesus falava para o espírito imortal. Não era para as pessoas que estavam ali, era para todas as gerações futuras que viriam e todas as gerações passadas que já habitaram aquele planeta, no caso este. Né? Então ele fala para o espírito. Então Kardec tem o cuidado, né, de interpretar dessa maneira o trecho bíblico recortado. E depois ele ainda coloca uma outra seção, que é instruções dos espíritos. São mensagens psicografadas no momento da codificação, que Kardec faz uma triagem para ratificar aquele conceito. Porque ele tinha um processo de seleção, um método de seleção muito severo das mensagens que eram consideradas verídicas. Inclusive no livro dos médiuns tem um roteiro de como fazer essa triagem. Né? É uma triagem que, na grande maioria das vezes, ele descartava as mensagens. Então ele faz essa seleção e coloca mensagens que têm um tema complementar àquele que o Cristo traz. Então percebe que são 3 níveis de interpretação: a essência real do Cristo, a interpretação segundo a doutrina espírita e a mensagem dos espíritos mostrando que após o desencarne aquilo realmente acontece. Então, cada uma dessas sessões tem o seu grau de importância, não tem uma melhor nem pior, e elas são complementares em cada capítulo. Tá? Então, elas têm uma ligação, porque estão tratando sempre do mesmo tema. Em alguns capítulos, Kardec coloca, além do versículo-chave, versículos satélites também, né, que são outras citações complementares. Que às vezes não é aquele episódio, é outro episódio que Jesus fala a mesma coisa, ou fala alguma coisa que completa aquele raciocínio. Então ele recorta também, então por isso que em alguns capítulos tem várias citações bíblicas, e depois várias explicações de Kardec, e na maioria das vezes ele fecha com as instruções dos Espíritos. Essa é a dinâmica dos capítulos. Alguns têm uma quantidade menor de citação, outros Kardec não comenta, só coloca as instruções dos Espíritos, mas via de regra, o jeitão de cada capítulo é assim. Tá? Obviamente o capítulo 3 não foge à regra, com a diferença que aqui só temos uma citação bíblica. É só o versículo-chave, é um versículo maior, né? São 3 versículos na verdade, mas o trecho é um pouco maior, e ele norteia toda a discussão. O capítulo é Há muitas moradas na casa de meu pai, e o capítulo sempre tem uma ligação com o capítulo anterior, com exceção do capítulo 1, que tem uma ligação com a introdução, e ele vai preparar o terreno para a discussão do próximo capítulo. Então perceba a relação entre o capítulo anterior, que é meu reino não é deste mundo. Jesus afirmando que o reino dele não era deste mundo. Aí os mais cuidados vão perguntar, tá, então aonde está o reino de Jesus? O próximo capítulo explica. É ele em outro momento dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai, há muitos lugares para se habitar. E além dos lugares físicos de matéria tangível, ainda tem o padrão vibratório de cada espírito que pode ser considerado como uma morada emocional. É disso que Kardec vai tratar nesse capítulo 3. E vai preparar o terreno para o próximo, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para mudar de estágio, para morar nessas muitas casas, obviamente eu tenho que renascer para me preparar melhor para o próximo desafio. Então, perceba como agora faz sentido a sequência. Todos os capítulos têm essa lógica. É que às vezes a gente estuda de forma isolada, porque eles são extensos, óbvio. Né?
Então, a citação bíblica que dá nome ao capítulo e norteia toda a discussão, capítulo 3, é uma citação de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. São 3 versículos, no caso, né? Por isso, talvez, por isso que Kardec tenha colocado um só. A citação bíblica é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí dá o novo título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Um trecho denso, uma série de situações que dão margem para interpretações mais profundas, mas a essência do capítulo é: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que nós vamos conversar efetivamente é o segundo item, porque os tópicos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundo habitado, destinação da terra e causa das misérias terrenas, depois tem mundos inferiores e mundos superiores. Isso mesmo? Deixa eu ver assim. Opa! Desculpe. Então, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Mundos inferiores, mundos superiores, mundos de expiações e provas. É muito texto, né? Então, o que nós vamos discutir mesmo é esse segundo item. Diferentes categorias de mundos habitados, para entender quais são, primeiro, qual é a casa e quais são essas moradas. Porque se a gente for levar ao pé da letra, talvez seja um problema de tradução, é verdade, mas é um pouco estranho. Vocês já prestaram atenção? Moradas é casa, né? Mesmo que seja uma casa temporária. Então, há muitas casas na casa do meu pai. Meu pai tem um condomínio, então. Né? Tem alguma coisa que... uma espécie de posada, não sei. Mas essa repetição proposital... Gente, ele era um espírito, e é, o que se tem notícia, o espírito mais evoluído que encarnou na Terra. Né? A literatura de apoio, né, Emmanuel, traz que ele é o governador do planeta. Então não tem equívoco na fala de Jesus, tem equívoco na nossa interpretação, tem equívoco na nossa forma de aplicar. Mas a essência é sempre precisa. Então, se há muitas moradas, se há muitas casas na casa de meu pai, é porque existe uma hierarquia de moradas. Existe. Talvez a gente não consiga interpretar qual é o grau dessa hierarquia, a profundidade, os elementos que constituem cada um dos degraus dessa hierarquia. Mas existe. Então a morada do Pai é ampla e existem pequenas moradias intermediárias que formam um roteiro transitório da criatura. Certo? E é o que o Kardec aborda no primeiro item. Diferentes estados da alma na erraticidade. Aqui essa morada, esse estágio temporário, pode ser entendido de duas maneiras. A morada física mesmo, o mundo que habitamos, a estrutura material que estamos e o estado psicoemocional, que quando a gente desencarna, reverbera de forma mais patente, mais intensa, porque no plano espiritual não tem como esconder nenhum pensamento. Então, nós pensamos, nós vibramos, nós emitimos uma onda que tangencia tudo à nossa volta. Então, não há mentiras, né, no plano espiritual. Há a essência do que somos. E cada um vai habitar o padrão vibratório que lhe é peculiar. Se eu sou violento, intenso, agressivo, continuarei sendo. Porque essa é a dinâmica. Eu só vou perder a estrutura corporal, mas eu vou continuar o que realmente eu sou. Né? Consequentemente, estarei próximo dos ambientes e daqueles que têm os mesmos interesses. Não é uma questão de julgamento, de eu vou separar você para cá e você para lá, porque você foi bonzinho. Não é isso. Nós somos magneticamente atraídos para o que nós gostamos. É simples assim. Se eu gosto de trapaça, das duas umas. Ou eu reconheço que essa trapaça lesou alguém e eu caio no processo de culpa e arrependimento, ou eu vou ser magneticamente atraído para um ambiente de trapaça que me interessa, que me dá prazer, que eu acho divertido. Às vezes não é por maldade, é por ignorância, mas eu vou ficar naquele ambiente que me traz prazer. É assim. São as moradas mentais da criatura que hoje está encarnada. Mas, do ponto de vista físico, para não ficar muito abstrato, nós também temos provas de muitas moradas estruturais,
E é o que Kardec aborda no segundo item, que às vezes a gente não discute muito, porque na maioria das vezes é associado à ciência, né? Então, a ideia é trazer algumas pinceladas de coisas que fazem sentido para nós. Por exemplo, vamos ver se vai funcionar. Deixei preparado no... Você já viu esse programinha? É um sistema do Google que mapeia as fotografias de satélite. Eu separei alguns pontos para a gente ver. Ó, tem a Terra, né? É uma imagem digital reconstruída com milhões de fotografias de satélites, né? É disponível gratuitamente, vocês conseguem acessar no site. Eu baixei por causa de não usar a internet, né? Mas, enfim, é gratuito. A gente pode ver o céu, que aí é uma vista de um ponto fixo, né? E aonde a gente consegue visualizar a quantidade de corpos celestes, sóis, planetas, asteroides. Toda essa matéria-prima, que está a anos-luz, milhares de anos-luz da Terra, seria matéria inerte? Então perceba que aqui a gente tem um foco na galáxia de Messier. E na literatura de apoio ao Espiritismo é muito comum a gente discutir sobre os exilados de Capela, né? Então eu coloquei um localizador aqui para a gente ver aonde a gente está vendo a Terra olhando para o céu, tá? Isso é meio engraçado de fazer, porque nem sempre aqueles corpos celestes estão lado a lado, né? Porque é igual essas cadeiras, da vista que eu estou, parece que todas estão muito perto por causa desse ângulo de visão. Então isso é uma fotografia do céu. Então essa cadeira aqui, na verdade, está bem distante daquela, mas dependendo do ângulo, parece que elas estão lado a lado e que uma é menor que a outra. Na verdade, uma está só mais para trás. Não sei se eu estou sendo claro, mas que isso é uma representação. É uma aproximação, é um modelo simplificado do que realmente tem lá, né? Mas a título de curiosidade, eu deixei marcado aonde fica a capela. Olha a distância do foco, ó. Todos esses pontos claros são sóis, não é que são planetas, são sóis. Não sei se é esse plural de sol, mas enfim, são corpos celestes com energia, com gravidade, com densidade, com matéria específica. E aqui está a capela. Olha a quantidade de corpos celestes. Aí a gente se pergunta, não é um pouco de orgulho da nossa parte, prepotência, achar que só aqui, isso aqui são galáxias, gente. Então, olha a distância da galáxia que a gente está, né, a Via Láctea. Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Cada um com mais de 100 bilhões de sóis. E um do Sol é o do nosso sistema. Será que só aqui mesmo tem vida? Faz sentido isso para você? Para mim não faz o menor sentido. Agora, o que faz sentido é os métodos e os instrumentos que nós temos para verificar a vida em outros lugares. Por quê? Se a gente for nas profundezas do oceano, talvez tenham seres vivos, e já se tem notícia, que não consomem oxigênio, que tem outro tipo de metabolismo. Então, talvez o parâmetro para identificar vida é que seja o problema, e não a vida em si. Mudando os instrumentos, mudando os métodos de identificação, provavelmente nós vamos perceber que como diz a literatura espírita e a ciência caminha para comprovar, todo lugar é preenchido. E, consequentemente, todo lugar tem vida em diferentes graus. Então, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, sim, há muitas moradas na casa do meu Pai, do ponto de vista mental, porque se desencarnarmos, cada um vai para um lugar, atração magnética com interesses e prazeres. Quem gosta de estudar vai procurar conhecimento, quem gosta de luta vai procurar briga, quem gosta de violência vai procurar violência, quem gosta de sexo vai procurar sexo, quem gosta de criança, quem gosta de ajudar vai procurar abrigo e trabalho. Então, é um processo natural de triagem pelo que nós desejamos fazer naquele momento. Só que nós estamos em um ambiente circunscrito na parcela perispiritual da Terra, ali, do plano espiritual da Terra. Mas esse combo tem em cada um dos lugares, plano físico e plano espiritual. Porque existe uma dinâmica reencarnatória em cada um dos pontos habitados
desse universo que nós sequer conhecemos. Vamos afastar a capela aqui e vamos mudar para a Terra agora. Só a Terra já por si só daria uma quantidade de informação, né? Eu coloquei algumas brincadeiras aqui, rapidinho só, isso não tem nada a ver com o tema, mas é tão curioso. Vocês já viram a Sociedade Espírita de Paris? Aonde Kardec frequentava? Vamos lá. Posso me enxergar? Está meio escuro, mas acho que dá para ver, né? Olha lá, vamos colocar o branquinho aqui. Vocês já fizeram isso em casa? Isso é comum para vocês? Aqui, quando eu descobri isso aqui, eu fiquei acho que uns 15 dias sem almoçar. Olha lá, peraí, onde que está? Desse lado aqui. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como é hoje, né? Mas dá para fazer outras coisas. Vamos sair daqui. Eu encontrei o lugar que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Numa praia francesa que chama Saint-Edresse. Ele ficou 3 anos recluso, de 1863, 2 anos, até o final de 1864, ele ficou recluso, né, escrevendo essa obra que é primorosa, né? E tem relatos na obras póstumas do lugar que ele estava, né? É essa praia aqui, ó, Saint-Edresse. Deixa eu ver se dá para aproximar aqui. Obviamente não tinha esse asfalto na época, né? Mas é essa região aqui. Inspiradora, né? Tem quadros pintados desse lugar. É bem legal. Só para a gente parar o nosso tour, vamos voltar para o Centro Espírita Meirei, né? Quem será que estava passando aqui, né? Pois bem, só na Terra há muitas moradas, né? Imaginem todos aqueles corpos celestes. Então é inimaginável a quantidade de espaço que nós ainda temos para percorrer. Espaço físico, que dirá de conhecimento mental, intelectual, espiritual, né? Então seria muita pequenez a gente considerar que os problemas, é claro que a gente tem que resolver os problemas, mas que eles são infindáveis, que nunca vai ter uma solução da maneira que a gente considera correta, porque todos os problemas da Terra, do Brasil, de Londrina, da minha família, são transitórios e pequenos perto da imensidão que nós ainda percorreremos. É que é muito difícil de explicar para a criança a quantidade de coisas que ela vai aprender. Eu sei que agora eu tenho uma filha de 2 anos e às vezes ela faz perguntas que eu não sei responder. Porque talvez a minha explicação seja muito pobre de repertório para que ela consiga materializar a imagem da resposta que ela precisa. Eu quero explicar do meu jeito e eu não consigo. Mas o fato é que nós, como criança, entendemos de forma limitada o universo. E o que precisamos fazer agora, nesse instante, é reconhecer que existem milhares de situações que nós ainda vamos viver. E que os problemas que temos são importantes, são difíceis, mas são pequenos perto da transformação espiritual que todos nós iremos passar. Isso, de certa forma, nos traz esperança. Ou seja, vai passar. É difícil, é terrível, mas vai passar. Vai. Porque todos esses planetas, todos esses astros que estão acima ou abaixo da Terra, ou já passaram por isso, ou irão passar um dia. E existe sempre alguém que coordena esse processo. No nosso caso, acreditamos que é o Cristo. Então vamos ver palavras de Kardec sobre isso. Sobre os planetas e vida em outros lugares, a gente encontra também, além do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, menção a isso no Livro dos Espíritos, no livro 2, na seção 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 4. Tem vários tópicos sobre isso, mas o principal é a pluralidade das existências e a encarnação em diferentes mundos, a partir da questão 176.
Na Revista Espírita, né, logo após a publicação do Livro dos Espíritos, tem muitos fascículos que tratam de vida em outros planetas. Em 1858 tem a descrição de Júpiter, em março, em abril, em maio, 1858 foi o ano de Júpiter. Ó. Tem 4 publicações, é uma revista mensal que Kardec mantinha, né? Publicação de estudos espíritas. Na verdade, ele considera como estudos psicológicos, é bem interessante o termo. Em setembro de 1858 tem uma descrição da casa de Moser, que, segundo o relato da comunicação, habitava em Júpiter. Em maio de 59, mais uma vez, comunicação de Moser, Chopin e mundos intermediários. A música em outros planos, é muito legal. E em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Palavras de Kardec para ratificar o que conversamos. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então é tudo muito diferente. Entre eles, há o em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores. Então ele dá a entender que a Terra está numa parcela intermediária, que existem mundos inferiores à Terra, existem mundos superiores, física e moralmente, de estrutura, material, construção, natureza e padrão vibratório das pessoas que habitam lá, dos espíritos que habitam lá. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana e a vida moral é quase nula. À medida que este se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então, nos mundos mais avançados, a vida, a encarnação, ela é menos densa, ela é mais fluídica, ao ponto das descrições dos mundos felizes, o perispírito ser tão sutil que ele é quase imperceptível. Ele ainda existe, mas é imperceptível. E as encarnações, em consequência disso, são muito mais longas, porque como ele é menos perecível, não há necessidade desse roteiro transitório o tempo todo, né? Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, dominando um ou outro conforme o grau de adiantamento das criaturas. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Ele está falando que não tem como fazer uma definição absoluta. Esse mundo é assim, vai ser sempre assim, esse aqui é tal. Porque tem alguns que estão em processo, todos na verdade, estão em processo de mudança. Mas que, para os fins didáticos, ele vai agrupar as características mais comuns. E aí ele divide na seguinte categoria. Primeiro, mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações do homem. Então já estamos em estado hominal. O que isso quer dizer? Que já temos pensamento contínuo e já temos livre-arbítrio. Em estado animal, nós temos mais cerceado pensamento contínuo e livre-arbítrio. Tá? Não é que não existe, o animal pensa, o animal sente, mas é de uma forma diferente e em alguns momentos ele não tem uma continuidade. O homem já tem uma continuidade, nós não paramos de pensar em nenhum momento. E nós temos livre-arbítrio. Quanto maior a evolução moral, mais liberdade temos. Então esses são os mundos primitivos. A cor é só uma liberdade poética, né? Eu não faço ideia de como é a atmosfera, aquela cor de um mundo primitivo. Mas eu fui chutando lá, e como a Terra está no meio, né? Enfim. Expiações e provas, que é o que a Terra atualmente é classificada, onde o mal ainda predomina. Então não sei por que a gente se espanta tanto. Porque está claro, o mal ainda predomina, e vai predominar na Terra. Porque nos mundos de regeneração, o bem ainda não predomina. O bem vai predominar só no 4º grau. Então a gente não precisa se espantar. A gente tem que lidar com a situação, mudar internamente para que a gente não seja o agente do mal. Porque cada um que é agente do mal é responsável por si. Né? Mas que nós vamos encontrar o mal nas estradas da vida, isso é fato. Porque os espíritos que aqui encarnam têm 2 finalidades principais. Ou resgatar o aprendizado que foi equivocado, erramos mesmo, ou estamos em contato com aquela experiência pela primeira vez. Então é natural que nós sejamos afoitos, nós sejamos
às vezes angustiados, violentos, porque é a primeira experiência. É a primeira experiência da pessoa naquela situação. Então é natural. Aqui habitam esses dois casos. Pessoas que erraram recorrentemente em um aspecto, ou pessoas que estão passando, aprendendo pela primeira vez aquele aspecto. Então o mal ainda predomina. O mal do ponto de vista da ignorância do bem. Né? Então aqui é um resgate de vícios, transformação de paixões e início da aquisição de virtudes. É o início da aquisição de virtudes. Por isso que Jesus fala com o espírito puro que a casa dele não era aqui, mas que ele estava para mostrar o roteiro que nos levaria até o ambiente completo e perfeito que ele habitava. O mundo de regeneração nos faz a alma que ainda tem que espiar aura em novas forças, repousando das fadigas da luta e continuando o aprendizado. É um estágio de aprendizado mais intenso, porém mais leve do ponto de vista das lutas e provas. Os mundos felizes ou ditosos, onde o bem olha só aqui, só no penúltimo grupo, onde o bem sobrepuja o mal em todos os aspectos das relações dos seres. E por último, que é o mais difícil de entender no meu ponto de vista, de imaginar como seria, são os mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Então todos ali estão integrados à lei de Deus. Não se desvia em nenhuma fração de segundo da lei de Deus. A questão é que ninguém fica no seu quadrado, né? Como os mais avançados têm tarefas e responsabilidades, eles transitam entre os lugares com com missões. Então, a Terra permanece na categoria de mundos de expiação e de provas, razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias e dificuldades, derivada da sua própria imperfeição moral. Então, cada situação terrível que acontece na nossa vida, não é apenas porque nós merecemos, é porque talvez nós não conseguimos nos passar e aprender de forma diferente. Porque as privações são ensaios para uma solidificação das virtudes. Falamos aqui diversas vezes que não tem como eu adquirir de forma natural e espontânea uma virtude sem exercitá-la, sem testá-la, sem repeti-la infinitamente. Porque é assim que nós adquirimos habilidades dos mais variados matizes. Quem pratica ou já praticou o esporte sabe. Né? Na escolinha de futebol, judô, basquete, na hora de fazer os fundamentos, né, que a gente chama, né, você tem que repetir milhões de vezes. Então vai fazer bandeja 30, 40, 50, 60 vezes. O pessoal gosta de chegar atrasado para já ir para o coletivo. Né? É o que a gente gostaria, de só viver o coletivo. Só que para adquirir as virtudes que são paciência, resignação, benevolência, brandura, capacidade de perdoar, indulgência, todas essas virtudes que vão permitir que a gente faça essa ascensão moral, precisam ser testadas. E como é que eu desenvolvo a paciência em um lugar que todo mundo concorda comigo? Não é possível. Eu tenho que testar a resistência ao incômodo para eu entender que consegui e provar para o ambiente que eu já não sou mais uma fera nociva e perigosa no outro lugar. Porque senão é igual soltar um leão no meio dos cordeiros. Ele tem fome. Não é que ele é sanguinário e vingativo. Ele tem fome, ele vai devorar. É o que nós somos em ambientes mais amorosos, digamos assim. As nossas paixões consomem mais energia. Nós demandamos mais tempo. É só ver quando a gente não recebe o abraço ou o beijo que a gente espera, o agradecimento, o obrigado que a gente espera. A gente se magoa, a gente se chateia. Então é um consumo energético tão intenso que acaba sendo desnecessária a nossa presença. Tem experiências mais proveitosas para nós em outro lugar. É muito simples. Não é maldade ou birra de Deus. É que Ele coloca a gente no lugar mais apropriado para a gente aprender o que precisa. Então, as moradas dos espíritos depurados, eles já passaram uma jornada de aprendizado mais intensa. Eles são mais velhos que nós, digamos assim. Então, eles retornam em auxílio, em missão, em trabalho. O trabalho é o retorno, né? Então, isso pode acontecer de várias maneiras. É um ciclo, né? Então, é inevitável nesse ciclo, nós não vamos entrar nos detalhes, eu vou só mostrar que nesse ciclo de transição de mundos, só faz sentido se a gente entender que os mundos são as pessoas, são os espíritos. Então, essa transição acontece, e essa evolução individual de cada globo acontece por causa dos habitantes que ali frequentam.
Então, a mudança do globo só vai acontecer com o esforço individual de cada um de se mudar. Não adianta eu querer esperar que o outro mude e transforme a Terra em um ambiente de regeneração. Eu tenho que mudar a minha conduta para que aonde eu passe seja um mundo de regeneração. Aonde eu fale seja o verbo da regeneração. Aonde eu pense, o lugar que eu estiver vibrando, seja uma harmonia regeneradora. Porque senão eu estou passivo esperando que o outro trabalhe por mim. Às vezes eu vejo, e com todo respeito àqueles que acreditam, que virão crianças especiais fazer a transformação do mundo. É claro que virão crianças especiais. Todas são especiais. E são crianças que já têm uma bagagem de vida anterior à nossa, porque a encarnação delas foi há pouco tempo e elas estão retornando. Então elas têm mais bagagem do mundo físico. É óbvio que elas vão aprender mais rápido. Mas se eu não educar, se eu não der a base de respeito, de limites e de principalmente esse senso de igualdade e fraternidade na criança em tenra idade, a hora que ela virar adulto, com certeza o reflexo da minha influência vai reverberar nas ações dela. Então, aonde essas crianças vão nascer, precisam estar preparados. Então, eu não posso transferir a responsabilidade para a criança, porque o pai que vai educar precisa estar preparado para receber a criança que, entre aspas, vai regenerar. Então, na minha opinião, a regeneração começa no lar de cada um de nós. Se a criança vai ser especial, vai fazer uma grande obra, isso é responsabilidade dela. A responsabilidade minha é que o meu lar seja um ambiente regenerador. Isso eu consigo controlar, porque eu controlo o que eu falo. Agora, eu não controlo o que vai acontecer na crosta terrestre com o terremoto. E talvez eu não controle porque eu não esteja encarnado quando a minha filha entrar na fase adulta. Mas eu controlo as memórias que eu coloquei na vivência que ela teve comigo. Isso eu controlo. Então, eu tenho que ser o regenerador. Cada um de vocês tem que ser o regenerador. Senão, não é a Terra que vai dar um start, tocou o sininho e mudou de mundo. O nosso convívio em cada um dos ambientes que frequentamos é regenerador. Porque a morada que eu estou é o meu padrão mental. Não é a casa. Porque tem pessoas que moram no palácio e se sentem no inferno. Tem pessoas que materialmente moram num lugar com um monte de privações físicas, mas o padrão de alegria, de carinho, de acolhimento que aquelas pessoas têm é completamente diferente dos lugares abastados. Então, por que essa diferença? Por causa das pessoas que ali habitam. O mundo é a mesma coisa, só que é uma macro escala. Não sei se estou sendo repetitivo, mas, enfim. É só para ficar claro que o mundo está intimamente ligado à escala espírita. A escala dos mundos está intimamente ligada à escala dos espíritos, que Kardec divide em 3 ordens. Ordem dos espíritos imperfeitos, ordem dos espíritos bons e ordem dos espíritos puros. Cada uma dessas ordens tem subdivisões. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas na terceira ordem nós temos 5 divisões. E eu lendo em casa, fiquei até em dúvida em qual delas eu me enquadro. Às vezes me enquadro em mais de uma, porque são todas muito terríveis. Provavelmente eu esteja ali entre os batedores e perturbadores, os levianos, eu devo estar transitando nessas 2 categorias ali. Quando a gente avança um pouquinho, a gente muda de ordem e vai para os espíritos que são mais propensos ao trabalho no bem, né? Que são os espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E a ordem principal, que são os espíritos puros, que já percorreram toda a escala conhecida, porque pode ser que tenha outros graus de elevação, né? Então, nessa relação, são os seres que vão e vêm em cada um desses planetas. Agora, a quantidade de espíritos com o mesmo padrão vibratório em cada uma dessas casas é que vai dar o tom, vai dar a cor, vai dar a forma mental daquele mundo, que vai ser classificado, segundo Kardec, em uma dessas 5 categorias. Tranquilo? O que se tem notícia é que um espírito puro esteve na Terra, o nosso Mestre Jesus. Mas muitos espíritos bondosos, benevolentes já estiveram. E eles são, sim, bons exemplos do cumprimento da lei de Deus. Mas nós espíritos acreditamos que o gabarito é Jesus. Não desmerecendo os outros líderes fraternos que deram um baita exemplo de como se transformar, né? Mas cada um tem o seu repertório. E talvez eles tenham vivência no bem de muitas encarnações. E nós talvez estejamos nesse primeiro contato. Temos que ser complacentes conosco mesmo, né? Logo, os espíritos que encarnam em um mundo
não se acham presos a ele indefinidamente, nem nele realizam todas as fases do processo que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem no estado de espíritos puros. Então, cada encarnação é uma experiência de aprendizado. E nós estamos na experiência certa para aquilo que a gente mais precisa, por mais difícil que seja de entender. A gente tem que pensar naquela escala espírita, o que me falta. Aí você vai saber, essa dificuldade aqui é um exercício para isso. Então eu posso cair de novo no erro, reprovar a série, digamos assim, ou eu posso me esforçar, ranger os dentes, engolir, não responder e chegar em casa e orar pela pessoa. Simples, né? Digamos assim, é o controlável, né? Mas às vezes a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente ainda não tem domínio sobre essa virtude da indulgência, a capacidade de entender. Como que chama aquela virtude de se colocar no lugar do outro? Eu esqueci o nome agora, empatia. A gente não tem empatia, não desenvolveu. A gente não sabe o que é o amor ainda, vamos ser sinceros. A gente não sabe. A gente sabe o que é carinho. A gente sabe o que é paixão. Estou apaixonado pela pessoa. Mas o amor de verdade, renúncia, não sabemos. Não sabemos. Estamos aqui para aprender. Então, quando aquele problema terrível vier, a gente acha, nossa, eu estou no lugar errado. Vamos lembrar da escala espírita. Eu sei que isso é difícil, porque você tem que fazer um exercício racional para domar uma emoção, né? E às vezes isso é conflituoso. Mas naquela escala espírita, o que me falta daquelas virtudes do bloco 2 e do bloco 1? Provavelmente aquela experiência é para aguçar o meu despertar daquilo que está me faltando. Com certeza. Mas nós não estamos legados ao léu, jogados. Nós estamos em um ambiente bonito. O planeta Terra é maravilhoso. Naturalmente, ele é extremamente rico de experiências, de beleza. A música, as cores, a natureza. É um ambiente primoroso que nós, às vezes, deixamos de lado porque focamos apenas no que nos incomoda. Não é? Então, é uma mudança de olhar, coisa que os espíritos puros já sabem. Eles olham todas as criações de Deus com beleza, com grandiosidade. Porque, de fato, da ameba, do ser unicelular ao arcanjo, são todas criaturas de Deus em uma transformação contínua. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que trata exatamente disso. Já em vez de conclusão, é importante relembrar que essa nossa experiência, ela tem a finalidade de desenvolvimento da inteligência, expansão da razão, da capacidade de pensar, da capacidade de refletir e depois decidir. Então, antes de agir, vamos refletir sobre as consequências dos nossos atos. O que a minha ação vai reverberar na pessoa que vai receber? Então, isso é um trabalho constante. E às vezes vem com a experiência de dor ou com amor, mas vem com esforço próprio. Então, essa vivência de desenvolvimento intelectual não é só de aprender coisas, ciências exatas, biológicas, não é isso. É de refletir racionalmente, prever consequências. E aí, prevendo essas consequências, criando esses cenários mentais, eu decido se faço ou não. Porque aí eu vou domando essas más inclinações e, naturalmente, vou desenvolvendo o que me falta. Os valores morais, uma conduta justa, um senso de igualdade, respeito e fraternidade, a prioridade no bem comum, a fé na vida futura, um autoaperfeiçoamento, uma busca pela verdadeira caridade. Se eu não desenvolver o senso de decidir para o bem comum, eu nunca vou fazer a verdadeira caridade, porque ela é um ato espontâneo, quase que intuitivo, de alguém que antes se esforçou muito para deixar para trás o homem velho. E sozinho a gente não consegue, a gente precisa desse mundo. Uma das leis é a lei de sociedade, porque é nas relações que nós avançamos. Então é por isso que nós precisamos desse processo reencarnatório
na cidade que a gente está. A gente precisa desse processo reencarnatório no estado e no país que a gente está. A gente precisa do processo reencarnatório no planeta que a gente está. A gente precisa do processo reencarnatório no sistema solar que a gente está. A gente precisa do processo reencarnatório na galáxia que a gente está. A gente precisa do processo reencarnatório no universo que a gente faz parte. Então, olha as camadas. Será que a minha dor realmente é maior que a do outro? Será que é maior do que todos os habitantes que moram nesses diferentes lugares? Eu encerro a nossa conversa com uma pergunta de Emmanuel, na verdade. O livro Fonte Viva, em uma das lições, ele encerra dizendo: o que fazes para melhorar a morada que o Pai te confiou? O que nós podemos fazer para melhorar a morada que nós pertencemos? A minha casa, no meu trabalho, no meu círculo social. E aí só depois, sem a megalomania que a gente tem de criar grandes obras e grandes transformações, que são importantes, mas geralmente vem de um desenvolvimento coletivo e não individual. Mas vamos começar pequeno. O que eu posso fazer hoje para melhorar a morada que eu faço parte no meu ambiente doméstico? Esse é o primeiro passo, para um dia habitarmos esferas superiores. Porque onde estivermos, ali estaremos regenerando. Que Deus abençoe o domingo de todos.